Bom pessoal, aqui é o Samuel, pela primeira vez aqui na UJL, talvez a primeira e a única vez, mentira, talvez eu volte aqui ainda mais vezes, mas a gente vai falar sobre uma pauta que está sendo muito discutida, principalmente nessas bolhas comunas e socialistas do Brasil, que é sobre o liberalismo ser idêntico ao fascismo, ou ser igual ao fascismo, ou qualquer coisa do tipo. Incluindo esse clipe aqui do Ian Neves, do Soberano TV, onde ele mesmo se contradiz, porque ele prega que o fascismo é liberal, mas aí ele chega, não, porque é antiliberal, aí ele fica esperando um pouco, né? Quantas dessas características vocês veem no bolsonarismo? Anticomunismo, antiliberalismo, antissemitismo. Supressão das diferenças e da luta de classes, chauvinismo, idealização do passado, culto à personalidade e respeito à hierarquia, fundamentalismo religioso, patriarcalismo e controle sexual feminino. Vocês vão encontrar todas essas características em todos os fenômenos fascistas? Não. Mas saibam que todos esses fenômenos emanam da adaptação que o fascismo faz à sua realidade nacional. Se fala muito sobre como o Bolsonaro não pode ser fascista porque não tem gesto, não tem hino, não tem símbolo, não tem estética. Falando de conteúdo, quantos desses elementos estão no bolsonarismo? Vários. Então, o antiliberalismo não. Por quê? A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. E aí ele explica, não, porque o fascismo, ele se aplica à realidade daquela burguesia naquele país. Ele tenta fazer um malabarismo para tentar fazer com que o liberalismo se torne fascista, né? Mas não existe isso. Bom, a gente parte primeiramente da razão, né, que o liberalismo começou a existir, né, que ele veio do iluminismo, que as pessoas dessa vertente iluminista, né, desse movimento iluminista, eles pediam por mais liberdade, tanto que você vê que a Revolução Francesa, por exemplo, ela aconteceu, né, por pedir mais liberdade, né, ou até pela burguesia pedir mais liberdade, ou seja, foi uma revolução onde a sua base foi anti-autoritária, e dessa revolução, né, e de algumas outras como a inglesa, a Revolução Inglesa, surgiu o liberalismo. Ou seja, o liberalismo ele tem as suas bases já no anti-autoritarismo, tá? Porque você derruba um governo absolutista, né, um governo de monarquia absolutista, e depois você propõe uma monarquia constitucional, você propõe jeitos de deixar esse país mais livre, né, essa monarquia mais livre. Enfim, eu tô pegando aqui de uma fonte bem simples, que é o Brasil Escola, que as consequências da Revolução Francesa, né, os 10 anos da Revolução Francesa, geraram diversas consequências para a França e para o mundo, né. Algumas consequências de destaque foram fim dos privilégios de classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país, e início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência no continente americano, até o que aconteceu depois com as 13 colônias dos Estados Unidos, né. Popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes, que hoje a gente conhece como a tripartição dos poderes, né, que é o executivo, o judiciário e o legislativo, e a imposição das liberdades individuais, que tornavam os homens iguais perante a lei. Então você vê que o liberalismo clássico, né, de Adam Smith, de John Locke, ele foi baseado nessas ideologias que saíram dessas revoluções, e essas revoluções elas já eram anti-autoritárias por si mesmas, né? Elas lutavam para o fim das monarquias absolutistas, lutavam para a tripartição de poder, lutavam para ter a república como uma forma de governo, e algumas pessoas da época também já lutavam para ter votos, né, voto universal, direito de voto universal. Bom, avançando um pouco no tempo, né, indo para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, onde você tinha o nazismo e tinha o fascismo, você vai ver que nenhum dos dois era liberal, tá? Esse livro aqui é Mussolini e a Ascensão do Fascismo, feito pelo Donald Sasson, e essa aqui é a página 23 do livro. Depois da chegada dos fascistas ao poder, em questão de pouco mais de 5 anos, numa velocidade antes determinada pelos acontecimentos do que por algum plano estratégico detalhado, um governo que ainda podia ser tecnicamente considerado constitucional transformou-se numa ditadura. Nesse momento, numa combinação de brutalidade e procedimentos legais questionáveis, os adversários do fascismo, socialismo
socialistas, comunistas, sindicalistas, liberal-democratas e os poucos conservadores que haviam se arrependido do apoio inicial do fascismo foram eliminados, destituídos de todo o poder, espancados nas ruas por esquadrões fascistas, forçados a se exilar ou encarcerados. Novas leis e instituições puseram fim ao velho Estado liberal, um tribunal especial com juízes confiáveis munidos da legislação retroativa submeteu o que restava da oposição. Os poucos jornais independentes que subsistiam foram amordaçados pela imposição de uma série de restrições à imprensa. Novos e dóceis sindicatos fascistas tomaram o lugar dos sindicatos rebeldes que, segundo se alegava, mantinham o país refém. Até uma nova lei de defesa do Estado abolia todos os partidos políticos. Até o Partido Fascista perdeu importância. Instrumento da tomada do poder por Mussolini, o partido tornara-se irrelevante, agora a próxima página, ao seu exercício. No fim da década de 1920, o sistema constitucional da época em que Mussolini foi nomeado primeiro-ministro não existia mais. Como explicaria o dirigente comunista Palmiro Togliatti, a ditadura não foi fundada em 1922, mas nos anos entre 1925 e 1930. Mas a política social, educacional e externa promovida por Mussolini nesses primeiros anos no poder indicava perfeita continuidade em relação à política dos governos antecessores, para assim ter esse apoio nacional para conseguir fazer alguma coisa lá dentro. Mas depois disso, ele tirou o cara que era o ministro liberal dele, né, o ministro das finanças dele, como o Paulo Guedes é pro Bolsonaro. Esse que em outra parte do livro, se eu achar que eu coloco, ele ajudou a Itália a progredir economicamente, eu vou até colocar aqui se eu achar, porque ele assumiu uma postura de liberdade econômica mesmo em um ambiente autoritário. Enfim, desse livro era o que eu mais ou menos queria citar. Agora eu vou partir para o outro lado, que também era amigo do Mussolini, Adolf Hitler, né? Bom, você tem esse artigo aqui, Against the Mainstream Nazi Privatization in 1930s Germany. E aí ele vai falar sobre a privatização durante o governo nazista na década de 1930. Por exemplo, você tem aqui na página 6, em todos os casos, a reforma de regulação dos bancos que começou com o ato de bancos alemães de 1934, faz com que o governo seja autorizado a exercer um controle forte em cima de bancos privados. E aí você tem aqui também na página 8, né? Esse capítulo 3 aqui, mesmo com a transferência de firmas públicas para o setor privado, o governo nazista também transferiu muitos serviços públicos para organizações especiais, como o Partido Nazista ou seus afiliados. Porra, que privatização foda. Tirou da mão do Hitler para colocar na mão do Hitler. Tirou da mão estatal para colocar na mão estatal. Você tira do Estado a empresa e você coloca para ser administrada por outra empresa que é bancada pelo dinheiro do mesmo Estado. Uma outra organização que também é estatal, que é bancada pelo dinheiro do Estado, que é bancada pelo dinheiro do Hitler na época. Como, por exemplo, a educação não era mais pública, ela foi privatizada, mas ela foi mandada para a juventude hitlerista, que ainda era estatal, que ainda era bancada pelo Estado. Ou seja, o Hitler privatizou o aparato estatal para as organizações que eram dele. Ele fez isso. Não existe privatização nesse contexto. Você tirou da mão do Estado para continuar na mão do Estado. Como que isso é privatização? Como que isso é liberalismo ou se quer liberdade econômica? Não tem sentido. Mas quando alguns esquerdistas verem esse vídeo, eles podem dizer: ah, mas o neofascismo tem alguma raiz liberal. Ok, beleza. Eu entrei num servidor de Discord que era integralista para ver qual era dos caras, né? Eu entrei disfarçado com o nome de Andarilho e com a foto do Billie Eilish angolano. Ele me deu boas-vindas ao server, né, o dono. Eu falei: Zamasu, qual a sua opinião sobre o liberalismo? O cara já respondeu: liberalistas merecem morrer. Aí depois o dono respondeu, né: acho o liberalismo a escória do mundo. Como o Santo Padre disse, o liberalismo abre caminho para o comunismo. E aí também você tem uma aba que são os discursos, né? Os discursos sobre essa ideologia deles. Discurso contra o esquerdismo. Boa tarde a todos vocês. Venho trazendo uma motivação contra o esquerdismo. Para mim, o apocalipse não é um medo e sim uma esperança. Mas que porra de mundo é esse? Esse, né? Ele escreveu essa. Não sei, ele errou o pronome do mundo por algum motivo. Em que crianças LGBT normal, satanistas menores. O que quer dizer isso? Não sei. Normal. Casal gay se beijando em público normal. Quebrar a imagem de Cristo normal. Pronome neutro normal.
laicidade normal, comunista normal, drogas normal. Meu Deus, tá. Eu só peço a Deus que nos ajude a destruir essa ameaça. Vivemos na escória. Nossa geração foi a pior decepção. Que regressão tivemos. Como a humanidade foi parar de Plínio Salgado para Jean Willis. Putz, eu nunca gostei tanto do Jean Willis que nem agora, cara. Mas como nós sabemos que isso não é normal, temos que lutar. Lutem pela sua família, pelos seus filhos, pela futura geração. Não deixe que seus filhos cheguem a ver essa merda de realidade. Essa geração podre e imunda. Vocês estão convocados a destruir o inimigo. O que é o inimigo? O que se opõe a nós e a Deus? O comunismo, o liberalismo, o sionismo e a maçonaria. Temos que acabar com isso. É legal que eles falam sionismo para não falar judaísmo, né? Vocês percebem o negócio deles aqui. Temos que acabar com isso, temos que reduzir a zero. Destrua o mundo moderno, acabe com eles. É por isso que viemos ao mundo, essa é a nossa missão. Enfim, tem o primeiro discurso nesse aqui que eu acho que é uma pérola, é uma coisa assim... impressionante, né? Discurso contra o aborto. Boa noite a todos meus. Hoje venho trazendo uma motivação na luta contra o aborto. Bom, como todos aqui sabem, eu pelo menos acho que eu sou extremamente contra o aborto, seria capaz de tirar uma vida para impedir isso. Nessa merda de país não existe pena de morte para bandido, safado, pedófilo, traficante e mais. Mas para uma vida inocente pode existir. Eu não entendo como esse povo está sendo inútil. Vivemos com a escória do mundo, prostitutas, comunistas, liberais. BLV, eu não sei nem o que é BLV, cara. And I think to myself, intancável Bostil. Intancável Bostil, cara, não dá não. Enfim, bom, tá mais do que provado do que o fascismo, que o neofascismo e o liberalismo, o neoliberalismo, são dois opostos, né? Não tem como você ser liberal e ser fascista ao mesmo tempo. O fascismo, ele é antiliberal por sua natureza. Tá? Se você vê o que, por exemplo, o JL posta, não tem nada a ver com o que esses caras estão falando aqui nesse servidor de Discord, por exemplo. E não tem nada a ver com os outros partidos neofascistas, como, sei lá, como aquele partido Génération Identitaire da França, como, por exemplo, a AfD da Alemanha, que tem em seu quadro literalmente neonazistas, né? E aí a gente tem aquele episódio, né, na Unicamp, que é o JC foi lá invadir, fazer batuque, porque é a única coisa que eles sabem fazer, porque eles não sabem falar, né? Quase um bando de macaco. A organização mãe da UJC é o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. E aí você vê o que eles defendem, basicamente. Eles são contra a democracia, são contra a tripartição do poder, em que tem o Jones Manuel falando para arrastar os ministros do STF pelo cabelo usando a camisa deles. Fica agora todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sai a peru. Pegar pelo cabelo cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter uma fonte de ter raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Você tem uma organização que por si só é antidemocrática, é extremista, é autoritária, que é o Partido Comunista Brasileiro e que é o JC, porque eles são a mesma coisa, né? Porque o PCB é a organização mãe deles. Enfim, pesquisando esses dias sobre judaísmo, eu descobri uma coisa, que o PCB em 2014, ele postou um artigo sobre como os judeus estariam dominando o mundo. E o artigo era feito por um cara que era basicamente neonazista. O Partido Comunista Brasileiro postou em 2014 um artigo de um neonazista falando de como os judeus dominam o mundo. Então, com isso, você tem um partido que é extremista, antidemocrático, contra a tripartição do poder e agora antissemita, né? E o que tem mais a ver com o fascismo do que isso? O que tem mais a ver com o fascismo do que isso que eu acabei de falar? E ainda mais, eles defendem aumentar o poder estatal, porque não, eles dizem, não, nós não defendemos o Estado burguês, nós odiamos o Estado burguês, mas quando a gente fala de teto de gastos, ele fala, não, revogue o teto de gastos, dá mais poder pro Estado burguês aí. O que tem mais a ver com fascismo do que isso? Nós somos o completo oposto disso. Nós defendemos a democracia, nós defendemos a tripartição do poder, nós defendemos as liberdades individuais, nós defendemos os LGBTQIA+, nós defendemos os negros, nós defendemos as minorias em geral. Cara, não existe
lógica em você tentar colocar o liberalismo como fascista, colocar o JL até como fascista. Não existe isso e nunca vai existir, porque não existe liberdade econômica sem liberdade política. É simples. É simples. Enfim, depois disso, né, provando que até o PCB é mais fascista do que o JL, eu vou terminar aqui o vídeo. E eu agradeço a todo mundo que viu esse vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, entra pro JL, o link tá na descrição provavelmente. E é isso, tamo junto, até mais. If my love is my disease, I will love